Olá, boa noite. Este é o terceiro vídeo da série Crisma à Distância, da minha turminha querida lá da Santa Luzia, milhares de pessoas, não é mesmo? Mas estamos aí, né? Firmes e fortes. Hoje é dia 4 de abril, sábado, mas eu vou falar de amanhã, domingo, 5 de abril, que é o Domingo de Ramos do Senhor. Domingo de Ramos. O que é Domingo de Ramos, meu Deus? Preparem-se que vai ser longo, hein? Tá vendo aqui? Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Esse é o nome do Domingo de Ramos verdadeiro. Não só Domingo de Ramos. Mas preparem que esse vídeo vai ficar bem longo, ok? Primeiramente eu vou falar sobre o que é o Domingo de Ramos de modo geral, os ramos, porque que tem os ramos, afinal de contas, né? O Domingo de Ramos. E depois eu vou ler os textos da liturgia da palavra de amanhã, que são muitos e são longos, tá? Prepare aí. Como nós sabemos, devido ao coronavírus, não teremos celebrações presenciais na igreja, apenas celebrações pela internet, certo? Primeira coisa que nós temos que saber. Os ramos, que em hebraico se diz lulav, seriam o seguinte. Tem uma passagem lá em Levíticos 23, versículo 40. No primeiro dia tomareis frutos formosos, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros das ribeiras, e vos regozijareis durante 7 dias na presença do Senhor vosso Deus. Celebrareis assim uma festa para o Senhor 7 dias por ano. Essa lei é perpétua para vossos descendentes. É Levítico 23, 40. Então, que festa é essa, né? Essa é a festa de Sukkot. A festa de Sukkot significa a vinda do Messias. Tem um profeta chamado profeta Zacarias, que anuncia que nessa festa, a festa de Sukkot, que é a festa das tendas, vai vir o Messias esperado. Aí você tem que perguntar, o que é o Messias? Calma que a gente vai chegar lá, tá? Mas, basicamente, o Messias é o rei. Em hebraico, Messias significa rei ou ungido, ou que foi ungido com óleo na cabeça para governar. Esse é o Messias, que é a mesma coisa que Cristo em grego. São duas palavras, são sinônimos, porém em línguas distintas. Messias é em hebraico e Cristo é em grego. E os dois significam o rei, ou ungido, aquele que veio ungido por Deus para governar o mundo. E aí o profeta fala que o reino de Deus virá ao mundo, né, através de seu Messias, durante essa festa. Então, qual que é a ideia? Jesus, vocês vão ver no texto depois, que eu vou ler, ele entra em Jerusalém se apresentando como Messias, né, que nessa festa. Por quê? É importante que Jesus cumpra a tradição judaica, é importante que ele cumpra o que está escrito na palavra de Deus, porque Deus não é contraditório. Se Deus diz que vai fazer A, ele vai fazer A, né? Então não vai fazer C ou D. A gente que é assim, né? A gente fala que vai fazer A, no fim faz B, C e D. Mas nós estamos falando de Deus. Então, se Deus diz que o Messias, o filho dele, né, no caso, o ungido, vai vir nessa festa, o ungido tinha que vir nessa festa. Então, Jesus vai se apresentar como Messias nessa festa. Aí vem, né, por que o povo estava com ramos? Que eu estava falando no começo. Os ramos, então, significam o seguinte. Lá, quando esse povo estava no deserto, eles andavam por lugares que tinham bastante desses ramos. Então, a festa das tendas faz como se fosse uma memória dessa passagem desse povo pelo deserto, né? Não a Páscoa, né? Porque vocês vão ver a Páscoa, depois eu vou gravar um vídeo falando sobre a Páscoa, mas o período que eles passaram no deserto. Então, eles moravam em tendas, em cabanas, vamos dizer assim. Sukkot quer dizer cabana pequena, enfim, lugares pequenos, apertados. E o povo de Israel passou 40 anos nessas tendas, né? Morando de maneira precária e tal. Então Deus ordena que seja feita essa festa para fazer a memória desse povo. Então quando os judeus celebram essa festa, eles não falam assim, o pessoal lá no deserto passou e tal. Não, eles falam, nós passamos o deserto, né? Eles se colocam ali, naquele lugar. Isso é o que nós na Igreja Católica chamamos de memorial. Fala assim, memorial da paixão, memorial, a missa é o memorial da paixão de Jesus. Significa o quê? Que nós nos colocamos ali, naquele lugar, junto. Não assim, que a gente está vendo um negócio que aconteceu lá e a gente está aqui. Não, a gente está lá acontecendo junto, certo? Então, Deus ordenou
que se celebrasse essa festa aí, né? Para o pessoal fazer a memória do tempo que eles ficaram no deserto, lá, pastando, né? Até chegar na Terra Prometida. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Não se preocupem. Mas se você quiser saber, é só você ler os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, chamado Pentateuco. Então, para se lembrar desse tempo, né, fazer memória, estar presente, celebra-se a festa das tendas. Então, os judeus montam tendas, pequenas barraquinhas, assim, e tem que habitar durante 7 dias nessas tendas. Essa é a festa das tendas, hoje, né? E é uma festa de peregrinação obrigatória para Israel. Então, tecnicamente, o judeu tem que ir até o templo, embora não tenha mais templo, né? Na Bíblia era assim, porque tinha o templo, era a igreja, vamos dizer assim, dos judeus. Lá onde era feito o sacrifício. Então, todo mundo tinha que ir lá para o templo para celebrar essa festa, durante 7 dias. E aí o pessoal tinha que levar ramos nas mãos, por causa dessa passagem que eu falei de Levítico 23:40, né, que vocês já esqueceram, né, enfim, que o povo foi lá e tinha que colher ramos e tal, ramos de árvores frondosas, de salgueiros, regozijarei. Então o pessoal recolhia os ramos para celebrar, certo? Celebrar lá no templo. Então eles tinham que levar, obrigatório. Daí até a criança aqui, uma criança que tivesse condição de carregar o negócio já tinha que levar já o ramo. E abanar lá para celebrar o rei. E aí o povo gritava, né? Hosana. Em hebraico é Hoshana, que é nos dá a salvação, por favor, vamos dizer assim. Traduzindo literalmente seria, por favor, nos dê a salvação. E o povo gritava nessa festa, né, abanando os ramos. Senhor, os ramos para lembrar do período que eles estavam no deserto, certo? Lá, nos 40 anos do deserto. E gritava, Senhor, nos dê a salvação, Senhor nos salva, Senhor nos salva, nos dê a terra prometida. Entendeu? Essa é a ideia dos ramos. Isso lá no Antigo Testamento. E aí no Novo Testamento, nós vamos ver no texto, Jesus entra em Jerusalém quando o povo está lá, no meio da festa, com os ramos. Então o povo não está na festa com os ramos por causa de Jesus. Está na festa dos ramos porque é a festa das tendas. E eles estão obrigados, né, obrigatórios, assim, levar os ramos para celebrar a memória do povo que ficou no deserto lá durante 40 anos. Então eles gritavam, Hosana, Hosana. Para nós é Hosana, né? Hosana, Hosana, que é Deus nos dá salvação, Deus nos dá salvação. E bendito que vem em nome do Senhor, que quem vai vir em nome do Senhor? O Messias, o Filho de Deus, aquele que vai salvar todo mundo. Então, ele vai vir salvar, então, por favor, Deus nos dê salvação. Essa é a ideia dos ramos, certo? Então, por que Domingo de Ramos? Porque os ramos fazem parte da liturgia desde lá do Antigo Testamento. Da liturgia da Festa das Tendas, e para nós agora, da liturgia aqui da missa, né? Vamos dizer assim. Então, vamos agora por partes. Explicada a ideia dos ramos, eu espero que tenha sanado esta dúvida, não é mesmo? E também porque o povo que estava Hosana, né? Porque muita gente fala Hosana, que é essa tal dessa Rosana, essa Rosana na missa, né? Toda missa canta Hosana. Mas Hosana original é da missa do Domingo de Ramos, que na verdade é original da Festa das Tendas, como eu acabei de falar. E a Festa das Tendas perpassa em todo o Antigo Testamento. Tem um livro muito bom sobre isso, que é do meu professor querido, Gilvan Leite. Olha aqui, ele é padre aqui na Diocese de Osasco. História da Festa Judaica das Tendas. Aqui ele explica tudo, né? Ele vai passando em toda a Bíblia, explicando todos os detalhes, como essa festa faz parte da tradição judaica, né? E vai chegar aí, então, ao catolicismo, que vai seguir a tradição judaica também. Então, a igreja judaica cristã, né? Uma igreja que segue a tradição judaica, que vem no Antigo Testamento, e cristã do Novo Testamento. Então, é uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, vamos lá. Como que se celebra a liturgia, né, no caso, amanhã, né, a missa de Ramos, embora não vai ter presencialmente. Então, no lugar externo, tem várias formas, né? São 3 formas que o missal é esse livrão aqui, ó, que o padre usa na missa para celebrar a missa, tá vendo? Tem 3 formas de entrada possíveis, mas basicamente a ideia é o quê? Em um lugar fora da igreja, né, você lê um pedaço, um evangelho, enfim, um trecho de um evangelho. E aí, o padre faz uma pequena reflexão sobre esse trecho e depois forma a procissão com os ramos. Por que tem os ramos? Para lembrar que o povo lá no deserto estava buscando a salvação. Então canta lá, Hosana, rei, Hosana, com o ramo na mão. Hosana, rei, Hosana, rei, Hosana, Hosana, rei, Hosana. Tá, parei. E aí,
Sim, o quê? Deus nos dá salvação, Deus nos dá salvação, né? E aí o Messias virá. E aí, quando chega na igreja, vai seguindo a missa normalmente, né? Só que sem fazer aquela entrada toda que tem normalmente quando tem a missa normal, o padre entra, aí canta a música de entrada, não é? Aí depois tem o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não sei o quê. No caso de amanhã, não. Já começa direto e vai para a oração do dia. Depois eu vou gravar um vídeo explicando as partes da missa, tá? Para ficar mais simples de entender. Mas, basicamente, pula um pedaço da missa. E aí vai para a oração do dia. Aí segue normalmente, né? Aí tem a liturgia da palavra, que é o que eu vou ler aqui para vocês agora. Então tem um trecho bem grande de leituras. Eu peço que você preste atenção, porque vai ficar grande. Então tá, vamos lá. Tem 4 leituras, certo? Então, mas a que tem a mais, por causa da leitura fora da igreja, 5. Todas as leituras estão muito conectadas. Em todas as missas é assim, mas essa em especial. E durante a semana toda é assim. Então, o que acontece? Anuncia-se a vinda do Senhor. Esse Senhor, o povo esperava, o povo de Israel esperava o Messias que fosse ser um rei grandão, tipo com Napoleão, assim, sabe? Imperador romano, alguém bem top que vai vir com um cavalão assim gigantesco e vai meter o louco e vai fazer uma guerra e vai renovar o reino de Israel. Porque o povo tinha perdido o reino de Israel, como eu falei anteriormente. Lá, né, eles entraram na Terra Prometida e perderam a Terra Prometida, porque eles foram oprimidos por outros povos, inclusive os romanos. Mas, então, eles estavam esperando alguém para vir botar ordem e falar, não, a gente vai recuperar aqui a nossa terra. Né? Só que Jesus, o Messias, ele não aparece dessa maneira. Ele aparece como um outro tipo de Messias, que é Isaías, o profeta Isaías, que anuncia, que é o chamado servo sofredor. O servo sofredor é aquele que, obviamente, serve a Deus e sofre com isso. Mas ele sofre de bom grado. Ele sofre de bom grado. Ele oferece esse sofrimento a Deus. Né? E Jesus vai oferecer na sua paixão, né? E morte na cruz. Então, vamos ver aqui. As leituras estão conectadas. Então, eu preciso que você preste atenção. Se você puder, enquanto está vendo esse vídeo, procure aí, coloque no Google Liturgia Diária. Vai aparecer da Canção Nova da CNBB. Clique no da CNBB, porque da Canção Nova às vezes o texto é errado. Não errado, mas tipo, tem algumas palavras que eles trocam. Não segue a liturgia da missa mesmo. Porque assim, tem várias traduções da Bíblia, né? Todo mundo sabe disso. Mas tem uma tradução que é a tradução litúrgica. E tem que seguir essa tradução, né, na liturgia. E às vezes a Canção Nova não bota, ela bota outro texto, outra tradução, enfim. Já peguei esses detalhes. Isso é chato, Haroldo. Então clicando da CNBB, que é melhor. Então, primeira leitura de todas, não vai ser a primeira leitura exatamente, que geralmente é a primeira leitura, não é? A primeira leitura de todas vai ser o Evangelho de Mateus 21, 1, 11. Então, lembra que eu falei, fora da igreja, em outro lugar, quando tem a missa normal, geralmente vai para casa de alguém e faz a primeira parte lá. É uma série de orações aqui, né? Se eu for fazer vai ficar muito longo. Mas a ideia é bem simples. Faz a leitura desse trecho do Evangelho, abençoa os ramos, e depois segue a procissão até a igreja. Então vamos lá. Procure aí no Google Liturgia Diária, coloque da CNBB, veja a liturgia da manhã, acompanhe o texto enquanto eu estava lendo, não fique fazendo outra coisa. Fazendo esse adendo aqui, a CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tá? Então, são os bispos que têm uma conferência, como se fosse um conselho de bispos, que decidem coisas juntos, tá? Isso é CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Bispos católicos, tá? Não bispos evangélicos. Evangelho de Mateus 21, 1 a 11. Proclamação do Evangelho, tá lá. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes, ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis, o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti manso e montado num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado.
Trouxeram então a jumenta e o jumentinho, né, a mãe dele e ele, e puseram sobre ele suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Lembra, né? Que falei dos ramos, Levítico 23, 40 e tal. As multidões que iam na frente de Jesus e o seguiam, gritavam. Então Jesus estava sendo comprimido, né, pela multidão, vamos dizer assim. Hosana, o filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. E aí vocês lembram que eu falei, né? Hosana vem de Hoshaná, né? Hoshaná. Cadê? Perdi aqui o Salmo 118 que fala disso. Hoshaná. Salmo 118, versículo 26 fala isso. Bendito que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós abençoamos. Israel é Deus, o Senhor é Deus, ele nos ilumina. Então o Salmo é 118, versículo 26, né, que fala de Hoshaná, da salvação. Então os sacerdotes respondiam com essa bênção, né, ela vai entrar na missa e tal, enfim. Então Deus dá salvação porque o Messias está vindo. Quem é o Messias? O Jesus agora que está se apresentando com o jumentinho. E aí, quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: quem é este homem? E os multidões respondiam: é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Então esse é o primeiro evangelho que é lido fora da igreja. Se não der para fazer a missa fora, tipo está chovendo, caindo na tempestade, está tendo coronavírus, então lê-se em outro lugar da igreja. Tipo, geralmente, por exemplo, a paróquia São Paulo da Cruz tem um lugarzinho fora ali, que tem o telhadinho. Então geralmente faz essa parte ali. Né? Mas pode ser feito na porta da igreja, ou mesmo dentro da igreja, vai pouca gente, né? Por exemplo, faz num canto determinado e depois faz a leitura do evangelho principal lá na mesa da palavra normal, lá no umbão, lá na frente no altar. Depois eu vou explicar o que é cada parte dessa na igreja para vocês. Então esse é o primeiro evangelho, certo? Então está anunciando. Vai vir o Messias. Quem é esse Messias? Jesus. Jesus se apresentou aqui, montado na jumentinha. Quem que é esse profeta aí, né? É o profeta Zacarias 9:9. Profeta Zacarias 9:9. É que anuncia, né? Exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que teu rei vem a ti, ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Tem uma explicaçãozinha aqui. O Messias será humilde, qualidade que Sofonias 3:12 atribuía ao povo do futuro. Renunciando aos ornamentos históricos, o rei messiânico terá a antiga montaria dos príncipes. Tarará, tarará, tarará. Então, qual que é a ideia, né? Lembra que eu falei que o povo lá estava esperando o Messias poderoso, tipo Napoleão, vai vir com o cavalo branco e vai meter o louco e tal? Né, aqui está em contraposição também, que você tem que entender o seguinte. Se você quiser entender, tem um filme chamado Pompeia, acho que faz uma entrada triunfal do imperador romano, né? O imperador, ele vinha com uma cavalaria e tal, um monte de bandeira, etc. Então está tendo uma contraposição, ou seja, um enfrentamento aos romanos, vamos dizer assim, né? Ao sistema da época. Então, o Messias de Israel, ele não é esse Messias lá de Roma, né? Ele é o Messias humilde, é o Messias que vem servir o povo, é o servo sofredor. E aí nós vamos chegar na primeira leitura. Vamos lá, para a primeira leitura de hoje. Então, depois que todo mundo já entrou na igreja, né, com os ramos e tal, a missa segue normalmente a primeira leitura. Então, a profeta Isaías: o Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer as palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta de cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, as faces para arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater pelo ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Esse é um hino do servo sofredor, ele vai ser lido durante a Semana Santa, né? Só um pedacinho aqui, né? Porque o hino é maior. E, enfim, ele vai falando desse sofrimento dele oferecido a Deus. E vai ser lido até na Quarta-feira Santa. Trecho principal aqui, né? O versículo 6. Ofereci as costas para me baterem, as faces para arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Então aqui ele já está dando o tom.
Então, no primeiro evangelho lá fora, falou, vai vir o Messias, esse Messias é Jesus. Ele já entrou em choque, né, em contraposição com o romano, né, com o rei romano, dizer assim, com o imperador romano, com os reis que tem no mundo. Por quê? Porque os reis vêm com pompa e tal, né? E Jesus já veio ao contrário. Veio com o jumentinho. Por quê? Porque o profeta tinha dito. Então, lembra que eu falei? É importante que Jesus cumpra a escritura. Ele não pode simplesmente entrar e falar, oi gente, tudo bem? Eu sou o Messias, muito prazer. Ele tem que cumprir a escritura para provar que ele é o Messias de fato. Ele é o rei ungido, aquele que vai salvar o povo. Aí o povo grita, Hosana, Hosha'ana, que é me dá salvação, né? Muito bem. Então, se eu perguntar depois o que significa Hosana, é o quê? Me dá a salvação. Muito bem. Então, aí, essa é a primeira leitura, certo? Então, a primeira leitura vai responder lá o evangelho que foi dito lá fora. Olha, o Messias é este servo sofredor. Então, qual que é a ideia para nós, né? O servo sofredor é o líder, é o Messias, é o rei. Então, nós todos, quando temos uma posição de destaque ou alguma coisa de liderança, nós temos que estar a serviço e não querer mandar como os outros reis faziam, certo? Aí depois vem o Salmo, que é o Salmo 21, que é o chamado Salmo Messiânico, que vai tratar de quem? Em tema do Messias. E vai, como se diz, fazer uma associação com o hino lá do servo sofredor, que vai de Isaías 52:13 até o 53, versículo 53. Mas, enfim, o Salmo vai dizer assim, meu Deus, por que me abandonastes? E depois Jesus vai repetir essas palavras lá na cruz, para mostrar que as coisas estão conectadas. Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte. Agora o salve, se é verdade que ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos. E por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Eu posso contar todos os meus ossos. Eis que me olham e ao ver-me se deleitam. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos. No meio da assembleia, hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, respeitai-o, toda a raça de Israel. Esse é o salmo de amanhã. Então vai dizer o quê? Mesmo sofrendo, o servo sofredor confia no Senhor, certo? E ele proclama a vinda do reino de Deus no mundo inteiro após a vinda do Messias, após as provações do servo sofredor. Então esse servo vai sofrer, mas ele vai trazer o reino de Deus junto. Quando que Jesus traz o reino junto? Na ressurreição, né? Depois da vigília pascal, que vai ser a celebração da ressurreição do Senhor. Muito bem, aí vem a segunda leitura, que é de Filipenses 2:6-11. Esse é um hino chamado hino cristológico, que vai dizer qual é a função de Jesus, afinal de contas, o Messias, o Filho de Deus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez o ser igual a Deus uma usurpação. Lembra da novela Usurpadora? Se você não lembra, procure no Google ou no YouTube. A usurpadora é uma mulher que usa a identidade de uma outra para se beneficiar dela. Não é bem essa história da novela, né? Mas no caso a usurpadora é a boazinha e a usurpada, que é que era original mesmo, é a ruim, né? A Paola e a Paulina. A Paola é a ruim, a Paulina é a boazinha. Mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o chamado hino cristológico. Ele tem uma síntese da ideia, né, vamos dizer assim, do que Jesus tem que fazer. Então Jesus é próprio Deus que se fez homem. Essa é a ideia, resumidamente. Então ele se fez homem. Então esse Messias aí, que anunciou lá o Evangelho fora da igreja, que a primeira leitura corroborou e a segunda leitura também, e o Salmo também, né? A segunda leitura vai dizer, esse Messias aí não é qualquer Messias. Não é um rei qualquer que vai vir e vai armar todo mundo, e todo mundo vai fazer uma guerra e vai estabelecer as fronteiras do país e tal, não. Esse Messias é o Filho de Deus, que se esvaziou da sua natureza divina e se fez homem
para terem toda a condição do ser humano, né? Sentirem toda a condição humana, né? Então, qual que é a ideia? Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. O próprio Deus é o Messias, é o próprio Deus que vai restaurar o seu próprio reino, certo? Essa é a ideia da segunda leitura. Aí vem o evangelho principal, que é longuíssimo, tá? Então preste atenção, por favor. Por que é o principal? Não que o outro não seja principal. Mas estou falando da liturgia da missa, você tem lá o evangelho que é lido fora, né? Como eu li agora há pouco, e o evangelho principal, que é o do centro ali da celebração, né? Então vamos lá. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus 26, 14 a 27 e o versículo 66. Quando eu falo 14 a 27, é do versículo 14 até o versículo 27 e pulando o versículo 66. Então, o que me darei se vos entregar Jesus? Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? No primeiro dia da festa dos ázimos, que são os pãezinhos sem fermento, nós temos a hóstia, né? A hóstia é um pão sem fermento, caso você não saiba. Essa é a festa dos ázimos. Os discípulos... outra coisa. Os ázimos, aqueles pães sírios, sabe? Aquele pão que não tem fermento, que é um pão achatado assim. Pão de fazer... Como é que chama aquele negócio que vende no Habib's? Beirute. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos preparativos para comer a Páscoa? E Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem, e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Um de vós vai me trair. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Mas também gosta de causar, né? Tá lá todo mundo jantando bonitinho e fala: um de vocês vai me trair. E aí eles ficaram muito tristes e começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? E Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Não é que... tem filme, às vezes, mostra o Judas botando a mão no mesmo prato que Jesus. Mas não é isso, é quem come com ele, quem celebra com ele. Porque para o judeu, ele não come com qualquer um, entendeu? Você não vai ver um judeu lá no McDonald's, na praça de alimentação no shopping. Raramente isso vai acontecer se os judeus não for ortodoxo. E se for mais assim, né, aberto, mas é raríssimo isso acontecer. Então o judeu não come com qualquer pessoa, ele não celebra a alimentação com qualquer pessoa. É uma coisa muito íntima. Então aquele que é íntimo de Jesus vai traí-lo. Essa é a ideia. A traição vem daquele que está perto de nós, não daquele que está longe. Aí eles ficaram muito tristes, e aí Jesus respondeu: põe a mão no prato comigo, tal. E o filho do homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o filho do homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas traidor perguntou: Mestre, serei eu? E aí Jesus respondeu: Tu o dizes. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Enquanto comiam, aí vem a instituição da Eucaristia, que vai ser celebrada quinta-feira santa. Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, que era um ritual judaico, né, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graça, entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos. Pois isto é o meu sangue, é sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Em verdade, eu vos digo, de hoje em diante não bebereis este fruto da videira, até o dia que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado os salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então aqui trata-se de uma celebração própria dos judeus, tá? Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa. Pois assim diz a Escritura: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galiléia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro respondeu: Antes que o galo cante, não é o galo de verdade, tá, gente? Tem todo um significado teológico aqui, mas a ideia do amanhecer, tá? Antes que amanheça,
Pedro vai negar Jesus. Cadê? 3 vezes Pedro respondeu: ainda que eu tenha que morrer contigo, mesmo assim eu não te negarei. Aí todos os discípulos disseram a mesma coisa, claro, né? E aí começou a ficar triste e angustiado Jesus, né? Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. E Jesus levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu. E começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se, deitou-se com o rosto por terra e rezou: meu pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Cálice é tipo assim, o veneno, né? Tem histórias gregas e tal, a questão que a pessoa tem que tomar o veneno para morrer. Ela vai morrer por causa desse veneno que ela tomou, né? Por exemplo, Sócrates, que bebe um veneno e morre. Então, Jesus fala do cálice. O cálice é o sacrifício, né? Ele não quer passar por aquilo. Mas, ele vai dizer, né? Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres, né? Que seja feita a vontade de Deus, não a vontade de Jesus mesmo. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não cair em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: meu pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. Lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espada e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. A palavra 12 aqui, quando veio Judas, um dos 12, está com D maiúsculo, que significa aquela assembleia, aquela igreja, que em grego assembleia quer dizer igreja, eclesia. Então aquela igreja dos discípulos, né? Ou seja, o traidor vem de dentro da igreja. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus, aquele que eu beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: salve, mestre, e beijou-o. Que é comum beijar, né, o rabino. E é o ósculo sagrado. Os judeus beijam até hoje, né? É que nós aqui não temos essa tradição de homem beijar homem, mas o judaísmo e o Oriente, de modo geral, os homens se beijam bastante. Jesus lhe disse: amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Neste momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, que aí no caso o outro evangelho, João vai dizer que é o Pedro, puxou a espada e feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: guarda a espada na bainha, pois todos os que usam espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: vós vieste com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para se cumprir como os profetas escreveram. Então, todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou, sentou-se com os guardas para ver como tudo terminaria. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio, que era o conselho lá dos sacerdotes, entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Acabei de ler isso, gente. Os sumos sacerdotes e todo o sinédrio, acabei de explicar o que é sinédrio, né? Você entendeu o que é sinédrio? Sinédrio é o conselho dos sumos sacerdotes, tá? Dos sacerdotes. Como se fosse o conselho da escola, vamos dizer assim, né? Só que de pessoas anciãs, né? São os anciãos.
procuravam um falso, o Sinédrio, então, né, os sacerdotes, procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim vieram 2 testemunhas que afirmaram: este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus respondeu: tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfemou, que significa falou uma coisa que se refere a Deus, ele não é Deus. Mas nós vimos lá que Paulo vai dizer: Jesus é Deus sim. Carta aos Filipenses, a segunda leitura. Jesus é Deus sim. Que vos parece? Responderam: é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, como já foi dito. Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: tu também não estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que tu estás falando. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: esse também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: nem conheço esse homem. Pouco depois que estavam ali, aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante o galo cantou. Como disse o galo, não galo, galo. Estava amanhecendo. Aí ele se lembrou do que Jesus disse, E Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E dali, saindo, chorou amargamente. Entregaram Jesus a Pilatos, o governador. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes, anciãos do povo, convocaram um conselho contra Jesus, para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que nós temos com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Aqui essa parte. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: é contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então não é lícito, é contra a lei colocar essas moedas que foram ganhas através do sangue de Jesus, o sangue de um inocente. Não é lícito colocá-las no templo. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo dos oleiros, e para aí fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço com que os filhos de Israel avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: é como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes anciãos. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. O governador ficou muito impressionado. Na festa, porque o pessoal que está sendo condenado geralmente fala bastante, para tentar se defender. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás! Pilatos perguntou: o que fareis com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: seja crucificado. E Pilatos falou: mas que mal ele fez? E eles gritaram:
mais forte ainda: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar, bater em Jesus e entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a sua roupa e vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo vestiram com suas próprias roupas. Daí levaram para crucificar. Isso aqui tem muito significado, tá? Depois eu vou gravar outro vídeo explicando isso. Com ele também crucificaram 2 ladrões. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene. E o obrigaram a carregar a cruz de Jesus, e chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima de Jesus puseram o motivo de sua condenação: este é o rei dos judeus. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama. Porque a morte de cruz era uma morte de humilhação, que seria tido como abandono de Deus, né? Deus abandonou este ser aí que está na cruz. É um humilhado, um desgraçado, vamos dizer assim, sem a graça de Deus, né? Já que ele disse: eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia às 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Foi a morte de Jesus, né? Aqui todos se ajoelham e façam uma pausa. Aí vem um tópico lá na liturgia, né? Então todos, na liturgia de amanhã, no caso, na missa, todos se ajoelham neste momento. E aí depois se levantam e continua a leitura. Eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes, e a terra tremeu, e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram, e os corpos de muitos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos. Depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo filho de Deus. Grande multidão de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então são várias Marias ali. José colocou o corpo de Jesus em um túmulo novo. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia chamado José. José quer dizer justo, ou justo, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro.
No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu o ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram a guarda. E aqui acabou o evangelho, né? Então esse é o evangelho principal da missa de amanhã. Então, daqui é pequenininho, né? Então conta toda essa trajetória aí, desde lá, né? Quando começa aqui a... Como é que chama aqui? Quando começa o preparativo da festa da Páscoa, depois tem a instituição da Eucaristia, que Jesus celebra a Páscoa com eles, depois Jesus vai orar, e depois ele é preso, né? E tem o julgamento de Jesus, então é bem longo, né? Mas tem vários significados intrínsecos aqui. Mas, resumidamente, qual que é a ideia aqui, né? Dessas 5 leituras, né? O Evangelho lá fora, da igreja, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho principal. Que esse Jesus aí, que todo mundo zombou, bateu, xingou, cuspiu na cara, é o servo sofredor, o Messias esperado de Israel, o próprio Deus que se encarnou, se fez homem, para nos salvar e nos dar a salvação, a vida eterna, certo? Então, resumidamente é isso. O vídeo já está muito grande, né? Então, eu vou parar por aqui. Eu queria continuar explicando mais algumas coisas sobre a missa, embora a missa continue normalmente, né? Enfim. Mas estamos aqui na Semana Santa, que são 7 dias. Lembra que eu falei? A festa do Senhor durará 7 dias. Então, encerra-se com a Vigília Pascal, que é quando Jesus ressuscita dos mortos, né? E aí nós temos a Páscoa. E a Páscoa dura 50 dias, até acabar com Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. E aí depois eu vou gravar vídeo sobre isso, tá? Então, por enquanto, está bom aqui. Espero que você tenha visto o vídeo até o fim, não pulado, quando estava lendo os evangelhos, né? Os textos bíblicos. Procure aí no Google Liturgia Diária, coloque da CNBB, veja a liturgia de amanhã, acompanhe o texto enquanto eu estava lendo, não fique fazendo outra coisa. E muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e se inscrever no meu canal.